Boa tarde, 1h37. Eu quero agradecer a sua atenção, quero agradecer a sua audiência. Eu peço a gentileza que você participe do nosso programa. Eu preciso da sua participação porque é muito importante. Hoje o assunto, eu não vou nem me estender muito, porque preciso dar voz aqui ao Elson Dias, que é coordenador estadual do Morran, que é o que está mais próximo a mim. Ao lado do Elson tem o senhor João Pereira do Nascimento. O senhor João Pereira é uma pessoa muito querida, já está conosco aqui em algumas reportagens da TV Gazeta. E a Marli, que eu não conhecia, Marli de Souza Lima Queiroz, ela vai conversar conosco também. Boa tarde a todos vocês, Elson, seu João, Marli, sejam todos bem-vindos. Elson, eu queria o seguinte, já não é novidade a respeito, digamos, da finalização de um processo, né, que aconteceu. Teve a criação da Lei 11.520, que foi uma lei muito importante, e agora parece que tem um refino, parece que tem assim a síntese, a conclusão de um processo. Eu queria que você explicasse para a gente que conclusão é essa. Pois é, então, a gente quer aqui agradecer, né, pelo espaço, né, você sempre carinhoso com o Morran, com toda essa causa que é a hanseníase. O Morran, em 2007, a gente conseguiu, né, através então do senador Tião Viana, a aprovação do projeto de lei que foi a Lei 11.520, que beneficiou, que deu direito, né, uma indenização às pessoas que foram segregadas, isoladas e foram internados compulsoriamente em antigos leprosários. Aqui no Acre nós tivemos o Souza Araújo e em Cruzeiro do Sul, Hernani Agrícola. Hoje essa indenização a 11.520, ela beneficia no Brasil mais de 10.000 pessoas que passaram por essa separação. Olha, isso foi um acerto do Tião Viana, sem dúvida, que a história vai se encarregar de fazer justiça a isso. Verdade. Porque o mandato dele como senador foi um mandato muito produtivo e esse projeto de lei especificamente, essa lei que é de autoria dele, é algo assim que a gente ainda não tem nem dimensão do que isso representa, né? E no Acre foi beneficiado mais de 700 pessoas. Só que a lei, o Morran, desde 2011, depois dessa lei aprovada, a gente vem buscando um novo reconhecimento, que é dos filhos que foram separados, né, dos pais, que é o caso da nossa amiga Marli, que foram separados, que não podiam conviver com os pais naquela década passada. As crianças que nasciam dentro dos leprosários, como o Souza Araújo, o Hernani Agrícola em Cruzeiro do Sul, e tantas outras, foram 32 colônias no Brasil, eles deveriam ser imediatamente separados dos pais, né? Ou então, quando os pais descobriram que o pai estava com doença, o pai saía, a criança ficava à mercê da sorte, muitos eram para adoção, ou ficava com estranhos, mas não podiam mais ter o convívio com os pais, por conta da doença. E também tivemos as pessoas que não foram contempladas na lei, que são as pessoas que foram isoladas domiciliar. Naquela época, a guarda sanitária, né, a Lei Federal 610 de 1949, determinava que todas as pessoas com hanseníase deveriam ser imediatamente separadas da sociedade e levadas para leprosários ou domicílio, que aí foi o caso do seu João, que não pôde ser beneficiado na lei, porque ele não teve no Souza Araújo, mas o isolamento dele pelos policiais, a guarda sanitária na época e a saúde, foi na sua própria residência, no barraco no fundo do quintal. Então a gente vinha desde de 2011 lutando para esse reconhecimento numa emenda na lei, para que essas pessoas, né, fossem beneficiadas também. E agora a gente conseguiu um passo à frente, o Morran, com o reconhecimento agora na Câmara Federal, na última comissão que foi a CCJ. Vou só fazer um ajuste na sua fala. Não é que eles foram beneficiados, né? Foi feito com eles a justiça, não é? Sem dúvida. A questão é uma questão de justiça, não é? O Estado foi duplamente culpado por ter separado essas pessoas. Então é mais que justo esse crime que o Estado brasileiro cometeu com essas pessoas. Então eles estão ali, não vai também apagar as lembranças do passado que essas pessoas passaram, né? Porque não é só a questão da hanseníase, é a questão do que os danos causados a essas pessoas, tanto os filhos que foram separados, como as pessoas que foram cometidas pela doença. Hoje tem pessoas que não puderam estudar, hoje muitos deles tinham o sonho de ser um doutor, um médico, um advogado, ou outra profissão qualquer. Não puderam porque o Estado brasileiro tratou eles às margens da sociedade. Então deixa eu só, para dar voz tanto a Marli quanto ao seu João, deixa eu só fazer aqui um arremate. Primeiro, a Lei 11.520, lá atrás, faz uma correção histórica, faz justiça àquelas pessoas que foram
separadas, segregadas, separadas compulsoriamente. Sim. Isso nós estamos falando de pessoas do quê? Da década de 40, 50? 40, 50 e a década de 80 no Acre Até a praticado. década de 80, não é? A lei de 11.520 abarca até 1986, não é isso? Até 31 de dezembro de 1986. 86, exatamente. Bom, então tem esse grupo, aí depois tem as pessoas, os filhos que foram separados das famílias. Justamente. Correto? E ainda tem um outro grupo que são pessoas que foram separadas, mas não foram para os leprosados. Ficaram em casa, mas separados do grupo familiar. Separado era determinação. É uma determinação da lei, então. Da lei, né? Isso, do governo, que tinha que... Esse filho, ele tinha que ficar separado. No Acre, você tem uma ideia, então, foram 2.645 filhos separados. Nós temos esse registro, a gente fez uma coleta de dados desde 2011 para cá, nós temos registrado mais de 2.000 pessoas, filhos que nasceram dentro do Souza Araújo ou filhos que foram deixados para trás. Então, o seu João, o senhor me permite, por gentileza, começar pela Marli, que me parece que ela é um caso de um filho Sim. que foi separado. É isso, Marli? Isso. Eu queria, boa tarde para você, tarde. meu amor. Queria que você falasse a respeito dessa situação. Qual é a sua história em relação a isso? A minha história começou que, não só a minha, como dos outros colegas, né? Eu fui separada, não cheguei a conhecer minha mãe, né? Conheci meu pai, eu tinha 14 anos, e ele mandou uma mensagem pela radiodifusora para saber se eu ainda existia, né? Como era o nome do seu pai? O meu pai era Luiz Gomes. Luiz Gomes, e da sua mãe? Da minha mãe era Luísa, mas os meus pais de verdade que me criaram foi Zenira, né, e o seu Raimundo Rodrigues. Certo. Meus pais adotivos. Certo. Os seus pais biológicos, eles é quem tinham a doença? Era. Era eles quem tinham a doença. O Luiz. Foi o seu Luiz que fez contato com a difusora para procurar por você? Para saber se eu ainda existia. Onde você está? Você ouviu, chegou a ouvir a mensagem? Não, a minha mãe que ouviu, a minha mãe ouviu, né? Isso, ouviu. O reencontro de eu conhecer meu pai antigamente foi ali perto da ladeira da Bola Preta. Quem me apresentou ele foi o doutor Guilherme e a dona Socorro. Eu tinha 14 anos. Eu tinha 14 anos. Você se lembra da sensação, Marli? Lembro. E o que você pode falar? O que mais me dói porque, assim mesmo, que me separaram do meu pai e da minha mãe, eu peguei a hanseníase. Eu cheguei a fazer tratamento. O que mais me dói é porque o convívio que fizeram, né? Eu acho que foi uma coisa muito ruim, não só para mim, como para os outros colegas que foram separados, né? E hoje, eu sei que esse dinheiro não vai repor, né? Não culpo meu pai, né? De não ter meus estudos, né? Hoje eu sou uma pessoa do lar, mas um pouquinho de tudo eu trabalho, né? E eu não tenho palavras sobre isso. Bom, nós vamos fazer um intervalo, que já estão falando aqui para eu fazer um intervalo, Marli. Eu preciso ouvir mais você, porque tem muitas dúvidas em relação à sua história e de como que essa lei pode vir a fazer justiça, né, com outros. A sua situação é uma situação que mostra como que o Estado brasileiro foi criminoso. Não só em relação ao seu caso, como 2.000 pessoas estavam nessa situação. Nós vamos para o intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista.